E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Diego, hoje a gente está aqui com o Gabriel fazendo participação nesse E aí, pessoal, episódio. tudo certo? Para quem está caindo de paraquedas aqui, nosso podcast visa ajudar jovens a entender um pouco mais sobre finanças. A gente fala um pouco sobre mercado financeiro. O último episódio foi sobre planejamento financeiro com a Eunice e com o Rogério. Quem quiser dar uma olhada lá, a gente vai colocar na descrição aí. Vai ser um segmento de episódios. Então eu acho muito legal estar acompanhando sempre aí. Tem o nosso Instagram lá também, o nosso TikTok. Dá um oi aí pro pessoal. E aí, pessoal, tudo certo? A gente vai falar um pouco aqui sobre o tema do episódio, que seria investimentos básicos. Que seria basicamente para você, jovem que está saindo do ensino médio, talvez entrando no primeiro trabalho, recebendo o primeiro salário e não sabe o que fazer com esse dinheiro. Então a gente vai mostrar que é importante começar a investir cedo e o que fazer quando você não sabe nada, os primeiros passos para você tomar. Então a gente trouxe nossos convidados especiais aqui. Eu peço que vocês se apresentem um pouquinho, falem um pouquinho de vocês. Quem são vocês? O que vocês fizeram? O que vocês fazem? Conta aí um pouquinho. Claro, vai ser um maior prazer. Antes de mais nada, obrigado, viu, Opa. Diego, Gabriel, pela oportunidade. Agradeço por ter A vindo. gente que agradece vocês terem. Boa tarde, pessoal. Muito prazer, eu sou o Max, eu sou sócio e assessor de investimentos na InvestSmart. Nós somos hoje um dos maiores escritórios de investimentos credenciado a XP e eu digo que o nosso principal objetivo hoje é assessorar as pessoas para que elas consigam saber se relacionar melhor com o dinheiro e assim de fato buscar essa prosperidade, essa liberdade financeira, né? Eu sou formado em administração, eu sou de São João da Boa Vista, me formei na Unifeob, tenho algumas extensões universitárias na parte de mercado de capitais, finanças corporativas, sou pós-graduado pela FGV, tenho algumas certificações que me habilitam a atuar no mercado financeiro, como a CPA 10, CPA 20, Ancor, e já com quase 17 anos de experiência nesse mercado. É tempo, hein? Bastante tempo, ajudando as pessoas a investirem melhor, e eu acho que esse é o nosso propósito, né? Por mais que a gente atue no mercado financeiro, eu falo que o nosso trabalho ele não é sobre finanças apenas, né? Ele é muito social, né? Que é sobre educação financeira. Com certeza. Claro, o assessor ele não é só sobre o investimento em si, ele é mais ajudar na saúde financeira inteira A vida da pessoa como um todo. do cliente de vocês. Exatamente. Bom, obrigado novamente, né, pela oportunidade de estar aqui hoje. Falar um pouquinho de mim, eu sou Gabriel Sakura, também sou sócio da InvestSmart, né, já estamos juntos há 3 anos, né, Max, nessa luta, né, e falar um pouquinho da minha história, acho que é bacana até para a gente estar falando com esse público mais jovem, né, que está iniciando. Né, eu tive a oportunidade de conhecer o mercado financeiro com 21 anos. Né, então, É cedo até se for comparar com muitas pessoas, no Brasil principalmente. Exato, e aí o que acontece, né? Qual que é a minha história? Eu fui jogador de beisebol desde criança, e meu sonho foi jogar no exterior. Aqui no Brasil mesmo, jogava Aqui no beisebol? Brasil, Caramba, que legal. em São Paulo. E aí eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos para ir para Los Angeles. Uhum. E foi lá que eu aprendi sobre o mercado financeiro. Quando eu estava no 3º ano de faculdade, numa aula de relações internacionais ali, mercado exterior, aprendi sobre derivativos. Aprendi assim, né? Tive um Logo derivativo já. Logo de cara foi o que meu primeiro contato com os investimentos foi com derivativos. Uhum. E o que aconteceu? Perdi bastante dinheiro. Derivativos quando você não sabe é assim complicado. Mas foi esse o meu primeiro contato. Hoje eu tenho 37 anos, então eu aprendi um pouquinho aí nessa trajetória. Talvez não tenha o mesmo período de tempo trabalhando com o mercado financeiro, mas com experiência em investimentos eu tenho mais de 15 anos. Uhum. Né? Então eu acho que é bem válido passar isso para as pessoas, que quando você começa muito jovem, você tem mais tempo para errar também. Sim, Com exatamente. certeza. Tem tempo para errar, para aprender, Exato. fazer de novo, errar de novo. E aí você vai se descobrindo, né? Exatamente. Eu acho que é uma pauta importante que a gente vai entrar aqui, né? Se conhecer, né? Ver qual que é o seu perfil de investidor, saber o que você sente confortável, o que você não gosta, né? E aí você vai aprendendo, você vai buscando informação, né? E foi isso que aconteceu, né? Mesmo que eu estava lá na faculdade, quando me formei, continuei jogando beisebol por um tempo, infelizmente eu tive lesão, né? Tive que voltar para o Brasil. E aí o que acontece? Eu não entrei no mercado financeiro de cara, né? Eu continuei guardando dinheiro, fazendo meus investimentos, mas comecei a trabalhar na área de food service, na área de controladoria financeira, né? Eu era financeiro de empresa e depois disso, por um tempo, trabalhei com franquias e voltei para os Estados Unidos, só que agora com o meu próprio negócio, então eu fui empresário também. Eu tive essa experiência no lado empreendedor, né? E aí tive uma empresa na Flórida por 4 anos,
vendi a empresa, voltei no Brasil. Né? Nesse meio tempo, trabalhei com o mercado imobiliário também, né? Eu tive uma formação no mercado imobiliário e hoje, né, a gente está junto nessa luta porque é uma coisa que eu gosto, sempre gostei, né? Tive a influência da família também, né? Porque ajudei também a montar carteira para a família e acabou que... Sempre que começa, né? Ajudando quem é mais próximo, a família. Pessoas próximas, né? Meus pais, meu irmão é CFO de multinacional, e ele falou, cara, vai trabalhar com o mercado financeiro que é o que você gosta de fazer. E eu nem conhecia, né, a área de assessoria de investimentos. Foi ele que deu esse empurrãozinho. Legal. E aí eu tive a oportunidade de conhecer os escritórios da região de Indaiatuba, infelizmente conheci o Max e o Isaías, né, que são os sócios fundadores ali, e falei, é aqui que eu quero ser sócio, temos os mesmos valores, então, né, hoje eu me considero muito grato e sortudo, né, por estar trabalhando com pessoas que têm os mesmos valores e pensamentos que eu. Então tá aí, pessoal, para vocês. Então aproveitem bastante. Vocês conseguem ver que eles são muito bem estruturados na parte do mercado financeiro, então vai dar para aproveitar legal. E você, Max, conta aí um pouquinho aí, com que idade que você começou a conhecer o mercado financeiro? Quando que você começou a investir seu dinheiro? Como que você fez para começar? Conta aí um pouquinho para a gente. Olha, o meu primeiro emprego, eu trabalhava como analista financeiro numa rede varejista de supermercados, né, em São João da Boa Vista, né, interiorzão de São Paulo. Então, quando você comentou, né, nos bastidores que você é de Minas, né, eu também me considero, porque eu falo que São João da Boa Vista está na divisa, do lado de Poços de Caldas, né? E muitas vezes eu fazia muito trabalho de office boy também, de fazer o contas a pagar, a receber. Então eu ia muito no banco, né? E a gente que vem do interior tem aquela questão cultural, né? Meu pai e meu avô sempre me falavam, olha, as autoridades aqui na praça é o prefeito, o gerente de banco e o padre, né? E sempre quando eu ia ao banco fazer o serviço de contas a pagar, eu via a figura do gerente na época, né? E eu gostava daquele ambiente, brilhava os olhos, né? Então eu pensava comigo, em algum momento eu vou querer ser essa figura, né? Essa linha, né? E foi aí que começou essa minha relação, né? Então a primeira oportunidade minha profissionalmente falando foi nessa área financeira e aí consequentemente com os estudos, com o passar do tempo eu acabei entrando para o meio bancário, né? Foi onde eu trabalhei por 12 anos, né? Eu trabalhei num banco europeu, né? Presente aqui no Brasil, inclusive. E aí eu comecei como estagiário, fui trainee, fui seguindo carreira. Fui gerente PJ, né? Cuidava de empresas, fui especialista de produtos, até que com 26 anos de idade eu me tornei gerente geral de agência, né? Aí eu passei por Campinas, Indaiatuba, Vinhedo, Salto, Itu, né? E essa foi a minha relação, né? Então, já desde muito cedo eu sempre tive esse padrão de olhar de forma diferente para o dinheiro, porque a gente sabe que a matemática e os juros compostos, né, não existe milagre ou mágica, né? Você precisa ter resiliência, disciplina e contar com o longo prazo e fazer os investimentos com sabedoria, né? Então, né, que juros compostos é a oitava maravilha do mundo. Exatamente. Então, assim, essa relação aí com o mercado, ela já começou desde cedo e eu falo que o maior privilégio que a gente tem hoje em dia é você trabalhar exatamente com aquilo que você gosta de fazer. Com certeza. E conta um pouco aí, como é que foi a sua experiência do seu primeiro investimento? Como é que foi? Porque muita gente ou só coloca sem saber nada, vai na onda da galera, ou coloca pensando, conhecer um mínimo ali, ou o cara entra de cabeça, estuda pra caramba. Como é que foi o seu início, assim? O que foi? Muitas vezes, né, você começa da pior maneira possível, né? Você começa todo corajoso, agressivo, até você tomar o primeiro revés, né? Sempre assim. Claro. Ou então, diferente, você começa estudando muita coisa, né? E não faz nada. O mercado, ele tem muitos jargões, tem muito conceito, né? Então você vai estudar várias coisas lá, mas quando você vai operar de fato na prática, você vê que existem as suas diferenças também, né? Então, o mercado, ele dita um ritmo diferente. E muitas vezes você acha que você é um investidor agressivo e no final você não é, né? Quando você está colocando o teu recurso lá e você vê o que é de fato a volatilidade e você não sabe lidar muito bem com as perdas, aí é quando você dá uma recuada, né? Uhum. Então todo mundo que está começando acaba se aproveitando muito do investimento da moda, né? E aí você acaba indo muito na conversa dos amigos, né? Mas eu falo, todo mundo conta só o sucesso, mas não conta os tombos que levam, né? Claro. Então, todo mundo começa aí pelo seu day trade, né? Ou começa agora com o investimento da moda, que é o Bitcoin, né? A cripto, que são investimentos mais agressivos, né?
Então, essa experiência minha no começo, ela foi um pouco mais desafiadora, talvez um pouco mais traumática, mas como eu era jovem, você tem tempo para corrigir a rota e ir fazendo um trabalho de construção de fato, né? Legal. Legal. E assim, falando um pouco para os jovens, tem muita gente que pensa, pô, se eu poupar, talvez já é o suficiente, guardar o dinheiro para o futuro poder usar. Mas é muito importante aprender que investir é muito melhor do que poupar. Então, Gabriel, qual que você acha que é a diferença entre poupar e investir para o jovem que está assistindo, ele conseguir entender? Tem muitas coisas, né? Se a gente pensa só em poupar, quando eu comecei a investir realmente, né, a gente não tinha tanta informação, né? Nós tínhamos que buscar essa informação em livros, né, pessoas ou até mesmo referências, Sim, né? a gente tem um privilégio hoje da internet, ter tudo na palma da mão. Eu acho que isso é bastante. muito positivo, mas ao mesmo tempo muito perigoso. Porque é muita informação e não necessariamente é de qualidade essa informação. Eu não falo nem que não tenha qualidade. Eu acredito que todo mundo que cria conteúdo, eles têm algum fundamento. Só que muitas vezes ele tem um viés que é bom para ele e não para a pessoa que está escutando. Conflito de interesse. Conflito de interesse também. Então tudo isso tem que levar em consideração. Mas aí voltando a essa questão de poupar e investir, né? Quando eu falo nas minhas palestras, né, que eu falo bastante com alunos de ensino médio, principalmente, antigamente as pessoas, principalmente meus pais, né, japoneses, são japoneses, faziam o quê? Guardava dinheiro em casa. No colchão. No colchão. Meu pai guardava dentro do... Ele fazia a tomada falsa e colocava lá dentro. Né? Esse ladrão não acha. Esse ladrão não acha, né? Colocava lá os dólares, né, que eles falavam, né? Só que esse dinheiro que se fica parado, isso é uma poupança, você está poupando dinheiro. Só que ele tem um problema, ele não corrige e a inflação ela consome. Né? O primeiro conceito principal do mercado financeiro é a inflação. Né? A primeira coisa que todo mundo precisa entender é por que a inflação ela é importante e por que ela corrói o nosso dinheiro. Claro. Né? Então, se você poupa o seu dinheiro, uma coisa é você guardar dinheiro e colocar na gaveta, você está poupando. Ligando rapidinho aqui sobre ligação, fala poupar dinheiro, a gente pode falar um pouquinho de poupança, que muita gente coloca o dinheiro na poupança. E tem nos últimos anos aí a poupança vem perdendo muito para a inflação. Então, também se puder comentar um pouco sobre isso, porque é a maior facilidade, o mais famoso aqui para o pessoal do Brasil. É isso que você falou é importantíssimo, né? A gente tem um estudo que ainda são 1,7 trilhões de reais em poupança. Nossa. Tá? Vocês têm noção de quanto que é 1 trilhão de reais? Não dá muita coisa. Eles sempre falam esse número, você não consegue imaginar não quantos zeros tem. É muita coisa. E tem um detalhe da poupança, né? Além dela ter esse desafio em relação à inflação, tem aquela questão da data de aniversário, né? Que se você saca antes, você perde o rendimento daquele período, né? Você tem que sempre sacar, né, após o período da data de aniversário. Então, tudo isso, né, a gente fala muito do ganho real, né? Muita gente fala assim, minha carteira está rendendo horrores, está indo super bem. Mas quanto que está a inflação no período? Será que ela está realmente rendendo muito acima da inflação? Né? Então essa diferença que a gente fala, né? A diferença entre quanto rende a sua carteira e quanto que está a inflação, é isso daqui que importa. É o ganho real. É o ganho real. Isso daqui que a gente tem que olhar sempre, né? E isso que é o investimento, é o investir, né? Que você comentou. Sim, exato. O poupar é você poupar, simplesmente guardar o dinheiro. A outra coisa é fazer o seu dinheiro corrigir pelo menos a inflação. Sim. Né? Então você tem sempre esse poder de compra todo mês, você vai estar corrigindo e vai conseguir manter o seu padrão de vida. É como se fosse uma corrida, né? Quando você guarda dinheiro. Exato. Sem conseguir, no mínimo, fazer render mais que a inflação, que está o tempo inteiro correndo o seu dinheiro. Está sempre correndo atrás de você. Exatamente, Então, você tem que apressar o que a gente o passo. brinca muito a questão do investimento, né? Quando a gente vê lá as curvas do investimento, a gente quer que aquela boca do jacaré ela fique bem longe da inflação. Porque quer dizer que seu dinheiro está correndo muito mais que a inflação. E eu acho que o importante também é você conseguir entender alguns ciclos, né? Eu falo que a gente que está no dia a dia investindo e ajudando os nossos clientes na gestão dos patrimônios, né? É entender que nós temos uma série de referências e benchmarks para a gente poder acompanhar e monitorar o investimento para entender se ele está indo bem ou não, né? E ter aquela facilidade de saber comparar laranja com laranja e não banana com laranja, que são coisas diferentes, né? A gente aqui no Brasil, historicamente falando, a gente sempre foi um país emergente que conviveu com juros altos e com inflação alta também, né? Sim, foi assim. Por que a gente fala que é importante essa questão do ganho real, né? A gente tem uma estatística lá que fala, né, que desde a implementação do Plano Real até hoje, a inflação acumulada ela ultrapassa mais de 700% durante esse período. E aí quando você vai olhar para todos os ativos... Tem um gráfico muito legal nisso que você falou,
que compara o poder de compra do real, que vê que ele perdeu mais, acho que 90% do valor Exatamente. desde do plano real. Exatamente. E aí, justamente nesse ponto que você está falando, nós temos uma tese lá que mostra esse gráfico, uma nota de R$100 naquela época, trazendo a valor presente, Exatamente. ela equivale hoje a R$12,86 aproximadamente falando. Só que tem um outro detalhe, quando você compara todos os ativos que sejam atrelados ao Ibovespa, ao CDI, fundos imobiliários, nenhum ativo bateu a inflação acumulada, a não ser os papéis atrelados a IPCA+. Porque, consequentemente, você já tem esse ganho real acima da inflação. É só te cortar um pouquinho aí, você comentou sobre IPCA+. Explica pro pessoal aí o que é o IPCA+. A gente tem... Que é o IPCA, né? Primeiro a gente conversa, tem muita gente que não sabe nem o que é o IPCA. O que é o IPCA+. Eu queria comentar um pouco sobre... falando sobre poupança, e a gente tem uma oportunidade muito maior no Brasil, inclusive aproveitando essa taxa de juros que está bem alta. O que é a renda fixa? O que é a renda variável? Quais são as oportunidades que a gente tem dentro delas? Perfeito. Bom, eu vou fazer uma introdução e você me complementa, tá, Gabriel? A gente recebe muito essa pergunta no escritório, então a gente já tem uma série de repertórios aí, então... tá? Primeiro, falando aí da renda fixa, né? Eu falo que o mercado de investimentos, no final do dia, ele não é de investimentos, tá, gente? Ele é de crédito, tá bom? Porque no final você está emprestando o seu dinheiro para alguém, né? E esse alguém com aquele compromisso, né, de devolver o seu principal acrescido dos juros que foi acordado, né? Então, quando eu falo que ele é um mercado de crédito, é porque numa ponta você tem o Diego e o Gabriel e os alunos aqui, né, da faculdade, que são os investidores. Consequentemente, você tem as instituições, sejam os bancões ou as corretoras, como intermediadores conectando você na outra ponta, né? Sim. E quem está nessa outra ponta? Você pode emprestar o seu dinheiro para o governo através do Tesouro Direto, muitos com certeza já ouviram falar, ou você pode emprestar para o banco, e o banco vai captar esse recurso através do CDB, do LCA, do LCI. Para depois emprestar para outra pessoa. Para o banco, para outra empresa. E vocês vão ver que é tudo sopa de letrinha, né? LCA, LCI, CDB, enfim. Quem não entende fica bem perdido no começo. E aí você tem uma outra classe que a gente chama de crédito privado, né? Você não está emprestando nem para o governo, nem para os bancos, mas sim para empresas privadas. Né? Então, uma empresa privada, ela não pode emitir um CDB, porque ela não é um banco, então ela vai emitir aquele papel que todos conhecem, que é a debenture, né? Ou então o CRA ou o CRI. Só me desculpar te interromper, o que é a CDB e o que é a debenture para o pessoal? Perfeito. O CDB, ele é o Certificado de Depósito Bancário, né? Vamos pegar um exemplo, você pega lá o Santander e o Banco do Brasil ou o Bradesco, qualquer banco que seja, né? No final do dia ele vai precisar fechar a tesouraria dele, né? E no final essa tesouraria dele pode estar superavitária ou ela pode estar deficitária, né? Então, no final, os bancos entre si, eles fazem empréstimos entre eles para poder fechar a tesouraria, pelo menos no 0 a 0 ou com saldo positivo, para ele iniciar o outro dia, né? E aí, consequentemente, o lastro que eles utilizam para um banco remunerar o outro por esse empréstimo para fechar o caixa no final do dia é o que eles chamam de CDI, né? Que é o Certificado de Depósito Interbancário, que está muito atrelado à Selic, que é a taxa de juros, né? E o CDB, ele é um instrumento que o banco usa de captação do cliente investidor que está sobrando dinheiro para emprestar para aquele outro perfil que está deficitário, né? Ou seja, ele está precisando de recursos para fechar o orçamento dele, né? Então o banco, no final do dia, ele é o intermediador, né? Se você conseguir explicar um pouco aqui para a gente o que é essa oportunidade desses juros altos em relação ao CDI, você conseguir investir estando a 15% ao ano, é muito grande. O tamanho, a segurança também, que renda fixa, é um começo bem seguro para você estar entrando ali. Explica um pouquinho aí para o pessoal. Essa conversa sobre taxa alta tem oportunidade, com certeza, mas ao mesmo tempo tem várias coisas que a gente também tem que se preocupar. Mas vamos pensar agora pelo lado, vamos falar positivo, né? O que o brasileiro hoje vive, né, com juros altos é o famoso 1% ao mês, né? O mais de 1% ao mês, né? Então, criou-se na cabeça do investidor o seguinte: pô, eu consigo colocar o meu dinheiro, vou colocar no título, em teoria, mais seguro do Brasil, que é o próprio Tesouro, né? Você está emprestando dinheiro para o governo.
Né? Se o governo tiver algum problema, é que todas as outras coisas já foi para o beleléu, né? Já não Sim. está mais indo bem. Então, se chegou nesse nível, é porque o Brasil realmente está em crise, né? Numa crise muito ruim, inclusive. E se pode acabar chegando nesse ponto, ele pode recorrer ao último recurso dele também, né? Que Isso. imprime dinheiro. Isso, exato. Então, assim, para você ficar, pro governo não te pagar, vai ser difícil. praticamente impossível. É o mais difícil. Vamos falar que o mais é o difícil de título todos. mais seguro do Brasil. Sim. Então, se você colocar o dinheiro no título mais seguro do Brasil e ele está entregando, né, uma taxa, um retorno de 15% ao ano, né, poxa, é uma baita oportunidade. Às vezes você pensa, por que eu vou colocar em outra coisa? Por que eu vou colocar alguma coisa Colocar com o seu risco, risco, exatamente. Por que você vai tirar? sendo que eu posso deixar alguma coisa ali que eu sei que todo mês lá meu patrimônio vai crescer, né, numa rentabilidade bacana. Né? Isso é um ponto bacana de se olhar. Ao mesmo tempo tem os riscos. Né? Por Para a quê? gente também que é jovem, não precisa ter... É claro, todo investimento que você vai fazer precisa ter estudos, mas não precisa ser tão avançados quanto você estudaria para uma renda variável. Acho que daí quando a gente começa a pensar nessa questão de o que escolher, tem três coisas que são importantes. Tá? Quando a gente fala isso, a gente chama de tríade dos investimentos. A gente tem que pensar nos 3 fatores que são liquidez, risco e liquidez, risco e o retorno e a rentabilidade, né? O que a gente está falando aqui, né? A taxa de juros. Se a gente está falando desses três fatores principais, se a gente levar bem ao pé da letra, liquidez. O que é liquidez? É o que faz o dinheiro ser fácil de retornar para você. Então, eu tenho dinheiro na poupança. Imagina o dinheiro na poupança. Eu coloquei o dinheiro na poupança e quero pegar ele hoje. Eu consigo pegar ele na hora. Liquidez diária. Liquidez diária. Agora, você tem um imóvel. Quanto tempo você acha que demora para vender um imóvel? Nossa, muito. Se tiver sorte, alguns meses. Se tiver muita sorte. Isso, alguns meses. Então, assim, se pode demorar nem um mês, um dia, 2 dias, ou até mesmo 2 anos. Sim. E nesse período você está o quê? Gastando dinheiro. Então, imóvel. O imóvel, ele é um ativo que a gente chama de ilíquido. Não tem liquidez. Não sabe quando que vai ter a liquidez. Né? Então, por causa disso, porque ele não tem liquidez, em geral, ele tem uma rentabilidade interessante no longo prazo. Né? Ao mesmo tempo que a poupança, ele tem liquidez diária, então não tem uma rentabilidade tão boa. Ou seja, você está abrindo mão de rentabilidade para ter liquidez. Você está vendo que não existe uma coisa que tenha alta rentabilidade, com baixo risco e que tenha fácil liquidez? Não existe o bom, bonito, barato no mercado financeiro. Existe uma balança que você vai entender o que é bom para você, né, e que você vai falar assim, olha, eu preciso desse dinheiro agora. Eu preciso sempre, eu quero investir em alguma coisa que eu posso pegar a qualquer momento. Ou não, eu quero deixar aqui porque eu quero mais rentabilidade. Então você vai abrir mão ou de ter pouco risco ou de ter fácil acesso. É aquela história que você abre uma porta e fecha outra. Isso. Aí você vai lá do outro lado, abre outra porta e vai fechar do meio. Isso, aí vai abrir e vai fechar outra. Isso. Dá pra emendar isso também com o objetivo que a pessoa tem. Por exemplo, se a pessoa tem, sei lá, o objetivo daqui 1 ano fazer uma viagem. Não adianta você botar em alguma coisa que não tem liquidez ou que você não sabe exatamente quanto você vai tirar no final. Por exemplo, se você botar uma ação, algo do tipo, daqui 1 ano você não vai saber quanto tá. Mas você pode usar algum instrumento de renda fixa para balancear. Para conseguir balancear aí, isso. Já partindo nesse assunto, desculpa te interromper, você principalmente como assessor, eu queria entender o que é o perfil do investidor, como você estuda a pessoa, porque você precisa fazer um 360 graus na vida dela para saber quais são os objetivos, tanto financeiros, quanto o prazo do investimento, o que ela quer, qual o sentido daquele investimento, sabe? Sim, perfeito. Hoje, né, a gente sempre olha muito pro regulador, né, e a gente tem lá a CVM, nós temos a Anbima, a própria XP, né, os bancos, eles têm a sua governança, o seu compliance e, consequentemente, nós temos lá o que nós chamamos de API, né, que é a análise do perfil de investidor. Nenhum cliente consegue investir sem antes ele fazer o API dele, né? Fazer o preenchimento, né, desse termo de investidor. E lá, consequentemente, vem algumas perguntas trazendo para ele muito essa questão de horizonte de investimentos, né? Prazo, né? Como que ele acabaria lidando em perceber uma queda de 10% em relação ao patrimônio dele? O que ele faria? Ele resgataria totalmente ou ele entende 10%, muito investidor que se considera arrojado... Não é. Você vai descobrir se ele realmente é arrojado da pior forma possível. Exato, é só assim que descobre. E muitas vezes acaba acontecendo do cliente dizer que ele é conservador, mas quando ele vai fazer o API, né, vai preencher a análise do perfil de investidor, dá que o resultado dele é moderado ou agressivo.
né? Isso é relativo. Caramba, ele Isso pode é sair de muito conservador. relativo. Já acontece caso de sair de conservador para agressivo? Acontece quando você está fazendo bate-papo com ele, né? Eu entendo o seguinte: a pessoa ela é conservadora com aquilo que ela não tem conhecimento, né? Aquilo que ela tem um pouco mais de profundidade, consequentemente, ela vai ser um pouco mais agressiva, né? Eu faço muita correlação com a pessoa jurídica, né? A gente atende muito empresário lá muitas vezes, né? E o cara, ele atua vamos pegar na indústria farmacêutica, por exemplo. Ele entende com muita profundidade do business dele. Então, ele é um investidor agressivo justamente pelo fato dele ser empresário no Brasil. Tá certo? Já Só que tem quando empresa. ele já Empresário no Brasil é herói. Ele é um herói. Tem que ser Só forte. que quando o assunto é investimentos, não é o domínio, não é a praia dele. Então, consequentemente, ele acaba sendo mais retraído, né? Mas quando ele vai fazer o API, tem algumas questões lá que ele aceita muito bem, às vezes, se expor ao risco, porque ele já passa por isso no dia a dia. E aí, consequentemente, quando sai o resultado do API dele, ele é moderado para agressivo, e não necessariamente tão conservador. Só que a gente, na assessoria, né, a gente fala para o nosso cliente que, mesmo ele sendo conservador, às vezes é saudável ele ter uma pitadinha de algum fator de risco na carteira Só dele. arriscar um pouco. A gente sempre faz analogia com o futebol e com a área da medicina, tá? Então eu vou dar um exemplo para você, tá, Diego? Se você joga todas as partidas do Campeonato Brasileiro e você empata todos os jogos, você vai para a segunda divisão. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você não tiver uma carteira que seja de uma certa forma resiliente, talvez você não ganhe da inflação e também não vai bater o CDI. Então você não teve o ganho patrimonial que você gostaria de ter. E quando a gente faz uma correlação com a medicina, a gente costuma dizer o seguinte, que o que cura o paciente não é o remédio necessariamente, mas sim a dosagem. Só que a dosagem, ela tem uma via de mão dupla. Ela pode curar o paciente ou ela pode matá-lo, né? Então eu falo, quando você vai fazer uma carteira de investimentos, quando o Gabriel falou da tríade lá, liquidez, segurança e retorno, que é a rentabilidade, a gente está falando do quê? De diversificação. Então, você ter uma carteira diversificada, você se protege e algumas vezes você tendo uma dosagem muito pequena em aplicações que sejam talvez um pouco mais agressivas, elas vão te trazer o diferencial que você precisa também. Tem uma proporção que eu acho legal, tem muita gente que usa a proporção de Pareto, né? 80-20. 80-20. Bota Exatamente. um 80 mais conservador e aqueles 20 bem mais arriscados, só que pode trazer uma rentabilidade muito maior. E já vi casos até mesmo desse 20 superar ou chegar próximo dos 80. Exato. Mas ainda te falo uma coisa, 20 eu ainda acho agressivo. Muito, né? Bastante E também agressivo. tem uma outra questão, né? Qual que é o nível de padrão de vida que a pessoa tem também. Sim, isso Então tem que isso ter é uma muito coisa que a gente tem que consideração. levar muito em consideração até para quem está começando, né? Se a pessoa tem, principalmente quem está estudando, geralmente o custo de vida não é tão alto, em geral. Você não tem tanta responsabilidade Sim, financeira. com Como a gente teve aquela conversa aqui, você perguntou se a gente já conhecia um pouco, a gente comentou, e eu disse que a gente gostava de se arriscar um pouco mais na renda variável, porque a gente não tem essa a gente ainda tem essa dependência financeira da nossa família, então a gente tem uma oportunidade maior. Ninguém aqui é casado, ninguém tem filho, então é uma oportunidade maior, mas quando a pessoa tem pessoas dependentes dela mesma, às vezes o pai e a mãe ali, quando ficam mais velhos, os filhos, a esposa, e aí você já vai ter que mudar esse estilo. Por mais que você se sinta arrojado, você vai ter que ser um pouco mais conservador ali, para não botar a sua saúde financeira em O que risco. você falou aí é perfeito, né? E tem duas coisas que a gente tem que dar alguns passos atrás, inclusive, para antes de mesmo começar a falar de investimentos, né? E aí entra muito, primeiro, né? Que é você ter uma reserva de emergência, né? Por aqueles momentos que você, poxa, eu preciso aqui, eu não tô num trabalho, mas eu perdi o emprego, eu preciso me resolver por alguns meses. Você acha que até para o jovem que ainda mora com os pais, é importante mesmo assim ter uma reserva de emergência? Ou você acha que, ele já mora com os pais, não precisa se preocupar com nada, ele pode ignorar essa parte e já para o investimento? Então, aí vai muito da pessoa. Eu acho que tem muito essa questão da pessoal. Isso entra para tudo, né? Para tudo é o pessoal e tudo depende. Né? Primeiro o fato imagina se a pessoa, para ele, não tem problema ser dependente, tranquilo. Só que se ele gosta da independência. Entendi. Eu trago um complemento. A reserva de emergência ela é importante por uma série de fatores, né? Alguma eventualidade pode acontecer e a gente não controla variável alguma, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, ela sempre vai ser muito importante. Só que, por outro lado, a reserva de emergência, ela é caixa.
E quem tem caixa, a gente fala no mercado, é rei. E a gente Pra tá no aproveitar as mercado. oportunidades. Exato. E o mercado hoje, ele tem muita volatilidade, né? E mesmo com essa volatilidade aí, você vai ter momentos de oportunidade. E se você não Com tem um certeza. caixa disponível, de repente o cavalo vai passar selado e você não vai sentar para pegar a Não, cavalgada. eu vejo com ele. perfeitamente o que você falou, porque assim, eu pessoalmente, eu moro com meus pais, não tenho muitas preocupações, então reserva de emergência eu nunca me preocupei em fazer, mas caixa eu sempre me preocupo em deixar um pouco de Pra caixa, poder comprar. normalmente Pra eu poder deixo comprar, pra poder num fazer os CDB aportes. de liquidez diária pra assim, render alguma coisinha e quando eu vejo uma oportunidade eu pego, tiro e compro alguma ação que eu vejo que tá barata. Porque se você tá, o preço é oportunidade aqui, eu vou vender aqui o que não tá indo legal. Aí você tá perdendo dinheiro para tentar recuperar, né? E se você erra também. Então você vai acabar perdendo duas vezes. Então é importante você ter esse dinheiro que ele tá, pelo menos ali corrigindo, Sim, para que algo com uma apareça. liquidez Exato. boa. E se acabar acontecendo qualquer coisa, inclusive pessoal, você ter sua oportunidade de começar de novo, né? A gente mesmo que é muito novo, às vezes acontece, o mercado você não consegue prever nada. Então, acontece alguma coisa ali, você tem a capacidade de começar de novo, de tentar de novo, né? Porque eu acho que isso é o mais importante. Você falou quando você começou, você perdeu e começou de novo, então esse é o mais legal. E aí você perguntou, você acabou de falar, né? Quando eu comecei, né? Isso vai pro segundo ponto que eu falei que eu tinha dois, que vai muito atrás, inclusive, antes de começar os investimentos. Quando eu abri a minha conta de corretora lá nos Estados Unidos, a primeira pergunta que eles me fizeram foi se eu tinha um seguro de vida. Nossa, isso é importante. E aí é uma Caramba, não coisa fazia ideia que eles faziam perguntaram isso pra mim. E aí eles me explicaram, eu falei que não tinha. Me explicaram o que era um seguro de vida. E aí eu falei, entendi, legal, mas não quero contratar. Eles fizeram assinar um termo lá, que eu estava ciente, né, que o meu patrimônio, né, minha vida eu estaria colocando tudo em risco ali, porque eu não tenho, mas tudo bem. Eles têm um termo ali, assinar se acontecesse alguma coisa comigo, eles estavam respaldados. Isso eu achei muito curioso naquela época, né? Sim. E foi somente quando eu comecei a ver que a nossa vida é uma caixinha de surpresas, que eu vi o quão importante que é o seguro de vida, né? E a gente acaba fazendo muita analogia dos investimentos com o time de futebol, né? E quando a gente pensa ali na renda fixa, ali na defesa, né? Alguns ativos, de repente, IPCA, até multimercados, ou alguma coisa mais pimentada para o meio campo, e o ataque é o nosso renda variável, Então, legal. né? Os Então, para contextualizar ali no criptoativos. futebol, esse exemplo do futebol, seria colocar a nossa defesa bem defensiva, Uhum. um meio campo, meio termo que sobe e desce, Isso. e 2, 3 atacantes que Marca vão pra gol. cima, Porque assim, pedala, o chuta. Max faz uma analogia bacana, porque ele sempre fala assim, vamos fazer a nossa analogia do nosso time como um time campeão de Campeonato Brasileiro. Né? Não vamos entrar em seara de time, porque, né, que às vezes o meu time não vai bem, né, o do Max tá bem. O meu tem alguns anos que vai ganhando tudo, sabe? Mas Então assim, você Vasco. Não, eu sou aquele time que o pessoal tira sarro e fala que não tem mundial, sabe? então, e aí assim, qual que é o time vencedor, né? O time campeão de Campeonato Brasileiro. É o time que ganha, empata quando precisa Completo. e perde pouco. Tem que ser consistente. Tem que ser Exato. consistente. Então, primeira coisa, Tenta né? ganhar de lavada, Exato. 2, 3, depois perder tudo o resto. Exato. Então, como é que ele começa? Tudo começa da defesa. Se você tem uma defesa sólida que não toma gol, você já está meio caminho caminho andado. andado. Você no mínimo vai empatar. Agora você tem que ter uns atacantes para marcar gol. Só que aí falta o quê? Falta uma posição, que é o goleiro. E o goleiro é aquela posição que se você não tiver goleiro, não começa o É o jogo. ponto final. E aí é o quê? É o seguro de vida, é uma blindagem patrimonial, é uma forma de você se blindar se caso você perca a sua força de trabalho, uma doença, um acidente. Então, o que não depende de goleiro, você. o goleiro ali no futebol, o pessoal fala, ele pode ir bem todos os lances. Se ele errar Se ele errar um, vai ser o crucial da partida que vai fazer. O time pode estar bem o que for, vai ser o que vai. ser rebaixado. Exatamente. E é o que Vai fazer acontece se o time você não cair. tem um tipo de blindagem. Se você não tem um tipo de blindagem, aí eu falo isso muito porque é o meu dia a dia, né? Hoje eu tenho essa cadeira na parte de proteção e blindagem patrimonial dentro do escritório. Né? Se a gente não se blinda, a gente não tem futuro. Então é aquela frase, bela frase, né? O Max sempre fala, né? Não existe um futuro planejado sem um presente protegido. Não adianta a gente querer planejar o futuro se a gente não blindar o presente. Sim, claro. Não, você falou isso e eu tenho certeza que as pessoas, essa é uma das últimas coisas que as pessoas pensam. Isso. Pode pensar muito antes em começar a investir do que fazer um seguro, algo do tipo. Principalmente aqui no E aí Brasil. é uma forma, e assim, é que o pessoal não conhece, né? Aqui o Brasil tem infelizmente, foi muito mal falado, né, esse tipo de solução. Né? Foi muito mal colocado no mercado. Né? Grandes países, por exemplo, os Estados Unidos, 70% da população americana adulta tem um seguro de vida, por exemplo. Né? Você vê Coreia do Sul, 80%. Aí você pega o Japão, que é o país que mais tem seguro de vida, 90% da população adulta.
Caramba. Porque eles realmente se preocupam com essa questão de proteção. Sim. O Brasil é quanto por cento? O Brasil tem menos de 15%. Caramba. E se você pegar das pessoas que realmente fizeram porque quiseram, foram menos de, acho que se não me engano, menos de 7%. É engraçado que você fizer uma pesquisa aí de quantos tem o seguro do carro, quase É, 6%. Seguro de Esse celular, daí- seguro de é, celular. Seguro de celular, enfim, né? Tem um outro ponto também que vocês falaram sobre o objetivo, né? Sobre as estratégias principalmente, né? Eu acho que a pessoa quando ela está começando, ela não deveria pensar só em investir de forma aleatória, né? Ela precisa entender o sentido daquilo, né? E muitas vezes você não tem os instrumentos suficientes na sua mão para te ajudar na tomada de decisão, né? Porque você comentou, às vezes a pessoa está investindo para um determinado objetivo. Você falou de viagem, né? Mas vamos pensar o seguinte, aquela pessoa que ela está guardando um dinheiro para fazer uma viagem internacional, ela quer ir para os Estados Unidos, Visitar o Mickey. quer visitar o Mickey, né? Ela precisa entender que ela precisa fazer um investimento de tal forma, com a disciplina, com a consistência, mas entender que o custo da viagem dela não vai estar em real, vai estar em dólar, inclusive. E como é que a estratégia dela, de fato, conversa com esse objetivo? Fazer até mesmo uma proteção. Fazer um dólar, um hedge aí, um né, hedge. uma paridade. Uhum. Ou então, de repente, puxa, eu quero comprar um imóvel daqui tantos anos, mas esse imóvel hoje custa X, daqui a alguns anos ele vai custar Y. Tá certo? A estratégia que você está fazendo vai ter pelo menos a correção do INCC, do IPCA, Sim. para que você não perca a sua capacidade de compra lá na frente. Isso entra muito também numa coisa que o Diego me falou esses dias sobre consórcio. Tem muita gente que acha que é consórcio é investimento, consórcio não é investimento. Você que entende bastante de imobiliário, né, que você falou um pouco atrás. O que você acha sobre isso, Gabriel? Cara, consórcio, a gente não tem que falar. É uma coisa muito positiva hoje em dia, principalmente. Porque ele é uma forma de você poupar. A gente estava falando de poupança. Sim. Tem muita gente que tem dificuldade de poupar, guardar dinheiro. O ato de guardar dinheiro é muito complicado. Se você tem um boleto ali, tenho certeza que ela vai dar um jeito de pagar. Só que esse boleto é pensando no futuro. Esse boleto ele vai te gerar um patrimônio no futuro, que eventualmente ele vai virar uma carta contemplada que você pode muito bem transformar em um imóvel, né, no automóvel, até mesmo num bem para você, né? Então, assim, é muito mais, não é nem tanto a solução em si, mas o que ele causa na pessoa, né? O hábito de guardar dinheiro. Ele né? vai te doutrinar, Ele te ele vai te doutrinar. disciplinar de uma Hoje certa vocês forma. têm, né, em média, o quê? 20 e poucos anos. Né? Vocês começaram a trabalhar agora, né? Vocês estão muito jovens. A gente faz muito essa pergunta, a pessoa às vezes está com 30 e poucos anos ali e já está tendo uma renda boa, mas não guardou nada. Se a gente fala, pô, mas você sabe quanto que você teria de patrimônio se você tivesse guardado pelo menos 100, 200 reais todo mês, desde o primeiro salário que você A gente recebeu? teve uma aula com o professor Borô Uhum. essa semana aqui, a gente comentou bastante sobre isso e dava para ver que era um valor bem alto se você começasse. Uhum. Então, quanto antes você começa a guardar esse dinheiro, é melhor para o seu futuro. Uhum. Porque tem muita gente que deixa para esperar lá com os 40, 50 anos, como a gente aprendeu na aula, deixa para deixar dos 50. E agora, o que eu faço? O cara ia ter que guardar 300, 400 reais por mês, agora vai ter que guardar 5, 6 mil. Como que ele vai fazer isso? Aquela coisa dos juros Exatamente. compostos, né? São três Complicado. fatores de novo, né? Uhum. Eles abriram mão do tempo, né? Eles agora não têm tempo mais. Eles têm que compensar tanto ou na rentabilidade ou no quanto no você guarda. Sim. Quando você é jovem, não, você tem muito tempo e o tempo, dentro da fórmula, ele é o expoente. Sim, Então, exatamente. ele é um fator exponencial. Dentro desse ponto que você falou, dessa pessoa que chegou lá nos seus 50 anos e ele não conseguiu atingir um determinado patrimônio financeiro para viver a liberdade financeira, né? Eu gosto dessa palavra, liberdade financeira. Quando se fala em independência financeira, eu já não tenho esse viés, porque a independência financeira ela existiria se você não fosse mais dependente do dinheiro, né? A gente sempre vai ser. Então, eu prefiro a palavra liberdade financeira, né? A pessoa chegou nos seus 50, 55, ele não conseguiu atingir essa liberdade para ter uma renda passiva, para ele poder usufruir melhor da aposentadoria dele, ele vai ter poucos caminhos pela frente, né? Ele não vai ter mais a mesma capacidade de poupança, ele talvez não tenha a mesma energia para continuar produzir, vai estar mais produzir, né? Então, ele vai ter uma única alternativa, ele vai precisar ser um investidor mais agressivo, porque ele vai precisar de rentabilidade naquele momento. Só que a partir do momento que ele se expõe a ter uma rentabilidade maior, o risco ele é equivalente. Sim. E muitas vezes, se ele tomar alguma invertida do mercado, ele não vai ter mais aquele tempo para corrigir recuperar. esse erro. E eu falo que o retrabalho ele custa muito mais caro do que o início, né?
Com certeza. Então, mesmo vocês iniciando agora, eu acho que fazer um trabalho muito bem planejado, organizado com sabedoria, né, ele vai conversar muito bem lá na frente, né? E aí quando a gente fala de construir uma carteira que converse com objetivos, né, que você está prevendo lá para frente, muita gente está investindo hoje pensando em construir uma renda passiva, né? Quais ativos conversam com essa renda passiva, né? Vocês falaram da renda variável, né? Tem empresas que distribuem bons dividendos, você tem a classe de fundos imobiliários, então você tem uma série de opções que conversam com isso. Mas o mercado financeiro ele tem um repertório infinito, né? Então a gente fala que o trabalho nosso na assessoria, eu falo que nós somos a bússola do nosso cliente. Então para nós o mais importante é entender o seguinte: qual é o ponto de partida do Diego, do Gabriel, dos colegas de vocês aqui? É esse? Ok, onde vocês querem chegar aqui? O nosso papel é levá-los com segurança até lá. Né? Além disso, não é só chegar até lá. Né? Fora isso, tem os outros objetivos. Né? Não é só guardar dinheiro. As metas. Né? Você tem, quer comprar um dia uma casa, algum dia você vai querer viajar, você vai querer ter família. Né? Então, o dinheiro em si, às vezes, ele sozinho ele não resolve o problema. Então, por isso que existem essas outras ferramentas. Você falou de consórcio. Consórcio é uma ferramenta especificamente para comprar um bem. Né? Ele complementa muito essa questão de guardar o dinheiro, mas também ele tem uma finalidade. Né? O investimento já é para guardar realmente valor financeiro, para eventualmente você ter a liberdade financeira. Posso aproveitar e pedir para... eu queria muito tocar nesse assunto com o problema que a gente vai ter agora nas aposentadorias. Tem que tocar nisso, porque o pessoal da nossa idade, né? Às vezes ainda acha que vai se aposentar pelo INSS. A gente já tem que começar a comentar sobre isso, porque é realmente muito bom. O que vocês acham? O que você recomendaria para um jovem agora? Poxa, eu quero me aposentar. Qual que seria o começo dele? Óbvio que a gente já falou, inclusive, no episódio com o Nice lá e com o Rogério, que é começar a guardar desde já. Mas o que guardar como? Aonde? Eu acho que até essa conversa falando de INSS, né? Sim. É interessante explicar como é que funciona, para eles entenderem por que não vai dar certo. Né? Por que ele não vai ser suficiente, né, o INSS. Isso não será o suficiente. O que o INSS basicamente, todo mundo acha, né, que você está contribuindo para o INSS quando você tem a sua renda, eles têm o retirado ali, né, do valor que você receberia, eles retiram esse dinheiro, e todo mundo acha que eles estão guardando, fazendo uma poupancinha para você, para lá no futuro. Mas ele gasta com Só que ele não é que ele gasta, ele pega esse dinheiro e repassa para quem está aposentado. Antigamente, né, na década de 80, a gente tinha em torno de 10 pessoas trabalhando para um aposentado. Aí a conta fecha, né? Legal, tá tudo bem. Hoje, 2025... Esses 10 que estavam trabalhando... Hoje muita gente aposentou. Hoje a média é para cada aposentado você ter 3 funcionários, pessoas trabalhando ativamente e contribuindo para o INSS. A pirâmide inverteu. Inverteu e vai piorar. Né? Você vê que muitas pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão vivendo muito mais... E tendo menos filhos. E tendo menos filhos. Então, eventualmente, o Brasil vai ter muito mais idosos do que pessoas trabalhando. Então, não vai fechar a conta. Né? Já não está fechando. Não está fechando. Então, isso que eu acho que é o primeiro passo para você entender que é importante você se preocupar com o futuro, porque se você está dependendo do INSS, não vai ter futuro. Né? E aí vem a questão, né? O que fazer? Né? E tem várias opções. Primeiro, eu acho que é essa questão, a gente falou bastante, né? Aonde investir. Né? Acho que o primeiro passo é entender qual que são os seus objetivos de vida. Se você tem isso pelo menos em mente, primeiro, a vida muda muito. Mas se você não tem um norte, você não chega em nenhum lugar. Não, então de repente sentar e colocar no papel realmente. O que eu quero buscar aqui? Olha, eu ganho aqui por mês R$1.500. O que eu posso fazer? Qual que é o meu custo de vida? Quanto que eu posso guardar por mês? Quanto que eu posso pensar na garantia, né? Meu ativo garantidor para se algo acontece com a minha renda, a gente entrou num papo, inclusive, no último episódio, que o pessoal pensa, sobra R$50 por mês, o que R$50 vai mudar no investimento? E acaba gastando também. E acaba gastando. O mínimo do mínimo que for, você já toma essa iniciativa, até pela disciplina de você guardar, às vezes você futuramente conseguir, 50 hoje, mas você recebe um aumento, vira 75, você já tem a disciplina de guardar todo mês ali. Eu acho que isso muda muito, né? Eu acho que a questão não é nem o montante, eu acho que o mais importante é a disciplina, é a recorrência. Sim, com certeza. Né? A gente acaba sendo muito natural pra gente no dia a dia lá, você tá atendendo lá um pai de família, uma mãe de família, um profissional que já está mais consolidado e passado o tempo você vai atendendo a família como um todo e depois você chega nos filhos.
E muitas vezes o filho ele está começando a carreira dele agora, né? Mas ele já tem um bom exemplo dentro de casa, então ele já começa de uma certa forma mais educado financeiramente falando, né? E aí a gente acaba ajudando essa pessoa a fazer o planejamento financeiro dela lá, onde nós temos mecanismos lá que a gente ajuda nesse controle de planejamento que a gente chama de financial planning, né? Então eu tive um caso, né, muito interessante de uma cliente, né, da filha de minha cliente, que ela completou aí 18 anos agora, está fazendo psicologia, mas ela faz os bicos do consultório com a mãe, né? E nas horas vagas ela vende trufa, tudo tal, e faz uma rendinha extra. E ela é extremamente disciplinada, todos os meses ela guarda os R$300 dela. E a gente fez todo o planejamento dela aí dos 18, 19 até os seus 50 anos, né? E aí, por incrível que pareça, com esses R$300 aí no longo prazo, ela sendo fiel ao planejamento dela, lá nos seus 50 anos ela vai ter mais de 3 milhões. Começando com 300 hoje. E aí a gente compostos, né? Fazendo a magia dele. Mas aí tem aquele outro detalhe. Fala, olha, por mais que você ainda não seja uma profissional da área de psicologia, a sua renda ela ainda vai crescer, ela vai aumentar, você vai ter sua clínica, mas não abra mão dessa disciplina dos 300 hoje. Você pode até se dar o luxo de aumentar o teu padrão de vida lá na frente, mas como você tem um horizonte de tempo muito longo, não abra mão desses 300, porque lá na frente ele vai ter muita influência na tua vida. Vai fazer muita E a diferença. gente pode falar que você pode agregar ainda o seu patrimônio, às vezes com o investimento que você está usando. A gente pode falar um pouquinho daqui a pouco sobre a renda variável, sobre dividendo, você pode usar os valores que você ganha para reinvestir. Então, Exatamente. sempre multiplicando o seu patrimônio. Exatamente. Mas agora eu quero entrar num ponto aqui, porque você comentou que sempre tem esse exemplo de quem já tem uma família com educação financeira. Mas no Brasil a gente tem a nossa realidade, que muitas famílias não têm educação nenhuma financeira. Nem os pais acabam tendo, daí para os filhos é pior ainda. E sempre tem aquelas pessoas que querem ter essa iniciativa de mudança, mas não sabem começar por onde. Por onde você traria essa... Porque tem muita gente que não tem muita oportunidade financeira, não tem oportunidade de educação. Por onde você indicaria, por onde você falaria, poxa, começa por aqui, que eu sei que daqui você consegue se tornar uma pessoa independente financeiramente daqui a um tempo? Perfeito. Eu penso o seguinte, né? A pessoa ela não vai enriquecer somente com juros compostos. Antes dele chegar nesse nível, ele precisa trabalhar. Né? Então, eu acho que o mais importante antes de qualquer coisa é ele ter essa visão aí 360 graus aí do orçamento familiar dele. E entender onde é que ele está tendo aí um gasto desnecessário de tal forma que pode estar machucando o orçamento dele, né? Então, acho que o mais importante no começo é assim, não se endividar. Eu acho que isso é parte crucial, principalmente. Tem muitas famílias... bastante isso. Acho que 70% das famílias hoje no Brasil são endividadas, né? O que acontece é a pessoa ela começa a ganhar um salário, dali a pouco ela é promovida, tudo tal, ela não mantém o mesmo padrão de vida para ela conseguir ter um poder de poupança ainda melhor. Ela aumenta o padrão de vida dela na mesma equivalência, às vezes até mais do que isso, né? Então, e dos juros do cartão de crédito você não juros ganha. do cartão de crédito, vai lá, compra o carro parcelado a perder de vistas. Isso é muito legal, porque a gente vê por agora, eu falo um exemplo como eu começaria a ganhar um salário mais legal. Hoje eu ganho um salário, daí eu começaria a ganhar mais legal. É melhor eu manter o padrão de vida que eu tô por agora e esse a mais que eu usei como se fosse realmente só um a mais ali, não incluir esse a mais na minha rotina, incluir na minha rotina de investimentos, na minha rotina de planejamento financeiro. Você acha isso muito interessante? O que vocês recomendam aí? Porque o que eu acho que a pergunta não ficou muito clara, o que eu falei ali, são as pessoas que realmente estão ali, começando, são aquelas pessoas do ensino médio saindo, aquela pessoa que a família não tem condição, como que ela faz para esse primeiro passo? O que ela faz? Porque ela sai ali da escola, vai procurar o primeiro trabalho, ela vai receber um salário mínimo, às vezes menos até. Então, como que funciona isso aí? O que é, entendeu? Como funciona? Acho que daí tem aquela questão, né, a forma que você pode viver, né? Você tem basicamente 3 formas que você vive. Você vive abaixo do padrão que você pode ter, você vive no padrão exatamente que você tem, que você ganha, exatamente o que você ganha, você gasta, e tem as pessoas que vivem acima do padrão de vida, que é o pessoal que se endivida, né? Quando você está vivendo o seu padrão de vida aqui, eu ganho 1.500 e gasto 1.500. Se der qualquer BOzinho aqui, você entra já nesse daqui. Sim. Você já começa a gastar mais do que você ganha. Então, respondendo a primeira pergunta, qual que é o padrão de vida que você tem que viver? Não existe certo e errado, mas se eu pudesse escolher eu sempre falar, tenta viver abaixo do seu padrão de vida, abaixo do que você ganha.
Se você conseguir ver abaixo, o dia que você tiver qualquer escorregada, e vocês vão ver que na vida... Você vai estar tranquilo. Na vida, a gente tem momentos que a gente está bem financeiramente, tem momentos que a gente não está tão bem. Momentos que a gente está meio ganhando mais, tem momentos que a gente não está ganhando tanto. Né? Então, a gente tem que estar preparado para esses momentos que está na baixa, porque depois você consegue recuperar. Né? Tem um outro ponto para complementar, que é o seguinte: o salário que você recebe, não necessariamente ele é seu. Né? Você tem alguns credores aí que você precisa pagá-los, né? Tá certo que vocês estão começando agora, vocês comentaram, são solteiros, né? Não tem família ainda, não tem filhos. Diferentemente do Gabriel e do Max, né? Nós já somos casados, temos filhos, temos outros compromissos. Mas, geralmente, quando você recebe seu salário, você tem que pagar a faculdade, às vezes uma água, luz, telefone. Então, você já tem os seus credores, né? Só que, geralmente, o que as pessoas fazem? Eu vou pagar todos os meus credores, o que sobrar eu guardo. E no final acaba não sobrando, ou então o que sobrou ele gastou no final de semana, né? Só que a gente muitas vezes precisa inverter um pouco essa lógica, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas existem bons livros que falam muito sobre isso. Pai Rico, Pai Pobre é a bíblia do mercado financeiro. Seria legal, recomendo aí para o pessoal algum livro interessante para começar. Eu gosto de ler, tem muita gente que gosta também, então passa uma recomendação aí. Pai Rico, Pai Pobre fala muito sobre isso, né? Como trabalhar com dinheiro e sobre uma ótica mais empreendedora também, e sabendo diferenciar o que é ativo e o que é passivo, né? Ou seja, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso e passivo é tudo aquilo que retira dinheiro do seu bolso, né? Por exemplo, um carro, ele não tem a valorização, ele não vai te trazer renda, então ele é um passivo. O imóvel que você mora hoje, por mais que muitas pessoas acham que ele é um investimento, pelo contrário, ele é um passivo. Você tem a depreciação, você tem manutenção, você tem IPTU e assim vai. Então ele está retirando o dinheiro do seu bolso. O ativo, o imóvel de aluguel, ele é um ativo, ele está colocando renda, né? Investimentos são ativos, né? A tua atividade profissional, né? Você é um ativo, né? Então, esse é o primeiro ponto. O outro livro que ele é muito interessante, e eu já li ele várias vezes, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele fala muito sobre isso, né? Você precisa ser credor de si mesmo. Então, tudo que você recebe, primeiro pague a si mesmo. Né? E aí, consequentemente, os seus credores, né, vamos dizer. Fiz uma leitura recentemente do O Investidor Inteligente. Você acha que é um livro? Sim, ótimo livro. É o livro para começar, o livro de começo de todo mundo ali. Eu acho que o livro de começo são basicamente esses três. Né? Principalmente o Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho que é onde eu comecei também. Pai Rico, Pai Pobre e Investidor Inteligente. Aí pro pessoal. O Homem Mais Rico da Babilônia é muito bacana. Fica aí pro pessoal a dica aí. Bacana que vocês falaram, né? A gente falou do consórcio, né? De formas que você pode criar esse hábito de se pagar. E pode ser uma forma também. Eu tenho clientes que fazem o quê? Meu filho começou a trabalhar, eu preciso fazer ele guardar dinheiro. Faz alguma coisa aqui. Aí, muitas vezes, o que o pessoal tende a fazer? Jogar um boleto. O que gera boleto hoje para você pagar? Consórcio, previdência, coisas que fazem obrigatoriamente todo mês tem que pagar. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, você está se pagando antes mesmo de pagar os credores. Então, só a rotina, o hábito de guardar dinheiro, nem que seja pouco, na cabeça, o que é pouco e muito, A gente comentou, inclusive, no episódio passado, que a pessoa não tem que deixar de ter o lazer dela, porque é muito importante, principalmente para a nossa idade, mas saber nivelar entre o lazer, entre o investimento, entre poupar. E não tem certo e errado também nessa questão. Quanto que você deve poupar? Muita gente pergunta isso, né? Toda vez. Qual que é o ideal, né? Se você pegar ali o 100% da sua renda, como que a gente tem que dividir isso? Tudo depende. É o da pessoa, como é a vida dela, né? Eu imagino a gente pode colocar algumas ideias. Por exemplo, de repente a gente pode falar, bom, a gente tem uma metodologia que se usa, né? Que o ideal seria você gastar no máximo 70% que você ganha. E os outros 30% você dividir entre educação, desenvolvimento pessoal para você poder gerar mais renda, né? Você poder, uma outra parte desses 30%, guardar para o futuro em objetivos e um ativo garantidor para te proteger em caso de uma falta de força de trabalho. Legal. Tem um ponto também para trazer que é bastante interessante e a gente acaba vendo muito isso lá no dia a dia, né? Todo mundo que investe por alguma razão, né? E existe uma coisa que é clássica, né? O desejo e o objetivo são variáveis que elas são infinitas, né? São infinitas. Você sempre vai querer melhorar o teu padrão, né? Evoluir, né? Pessoalmente falando, profissionalmente falando, em relação ao teu patrimônio também. Só que muitas vezes as pessoas elas acabam
confundindo algumas coisas, né? Aí que eu falo entre a diferença de você ter a sua ambição em relação à ganância, né? A ganância, ela é muito perigosa. Por que eu estou falando sobre isso? Às vezes é muito comum a pessoa, ela desenha uma estratégia, às vezes por conta e risco, começa a dar certo, ela começa a apostar cada vez mais porque ela sabe que ela está acertando agora. E aí ela saiu da ambição e foi para um ambiente mais perigoso, e isso já se transformou numa ganância. E aí é onde ela acaba trocando aí os pés pelas mãos, e de repente o mercado dá uma invertida e ela colocou todo o patrimônio dela em risco. E aí o trabalho de reconstrução depois é árduo, né? Falando um pouco sobre os produtos de investimento, saindo um pouco de renda fixa, qual produto vocês acham que seria melhor para quem está começando e não entende muito? Supondo assim, eu já estou começando a guardar dinheiro, já tenho um dinheirinho guardado em renda fixa, talvez já tenha uma reserva de emergência, indo um pouco para renda variável. O que você acha que seria melhor para alguém que está começando e não entende muito, começar a estudar e entender um pouco melhor? Não uma recomendação específica, mas algum setor, alguma área ali que seja mais interessante. Algum produto também. Que seja mais fácil você entender, sabe? Você começar a estudar. O produto que seja mais fácil você começar a estudar, não colocar o dinheiro, fica bem claro. Não é para colocar o dinheiro, é para começar a estudar. Eu acho que tem a primeira questão, né? Quando a gente fala de renda variável, é entender o que é renda variável. Né? E primeiro, como o Max falou, mercado de renda fixa é mercado de crédito. Mercado de renda variável é mercado de equity, que é o quê? Você ser sócio da empresa, ser dono da empresa. Então, diferentemente da renda fixa, que você sabe exatamente quanto que você vai receber se você levar no vencimento, na renda variável você não sabe. Você está apostando na empresa. Você está apostando que ela vai se dar bem. Eu acredito na empresa. Então, acho que a primeira coisa é você entender muito bem essa questão, que quando você compra qualquer ativo de renda variável, você agora é dono da empresa, então você tem que começar com algo que você gosta. Quais são as empresas que você gosta? Quais empresas que você segue? Eu acho que é muito válido você começar com o que você gosta, que você é entusiasta. Então, eu acho legal que eu já vi, inclusive, o Barsi comentando sobre isso, que é muito legal. Você tem que gostar daquilo que você está vendo. Exato. Você entender o que é a empresa, os te instiga mais para estudar e ir atrás. Exatamente, os princípios da empresa se encaixam com o seu, porque às vezes você não gosta de certa coisa que aquela empresa faz. Por que você vai nela? Exato. Você tem que ir no que você gosta, no que você E tem um outro ponto, tá? Que a gente fala para todos os nossos clientes lá, investimento tem que ser algo que te dê prazer. Tem que te dar prazer, porque se você chegou à noite, colocou a cabeça no travesseiro e você ficou pensando, teve pesadelo, alguma coisa está errada. Sim. Talvez você não está respeitando o seu perfil como investidor, né? Perfeito. E aí tem um outro ponto também, você vai estudar a empresa, vai olhar todos os fundamentos, vai ver se você tem alguma sinergia com ela, mas no dia a dia, talvez esses fundamentos eles vão servir para te dar uma base para o longo prazo, mas para o curto prazo, o que vai ditar preço não é necessariamente só o fundamento, sim volume de negociação. Isso é o que traz mais volatilidade. Mas para quem está começando, de repente, olhar para empresas que são boas fontes de pagadoras de dividendo, mas eu olharia para uma outra ótica também, você começar a pensar em diversificar o risco geográfico também. O que eu quero dizer com isso? Não investir somente em empresas aqui no Brasil. Há 10, 15, 20 anos atrás, se você quisesse abrir uma conta no exterior, você tinha que pegar um avião e ir lá no banco, lá no Morgan Stanley, agora é muito mais fácil. Abrir a conta lá. Hoje você baixa o aplicativo, você abre uma conta internacional, está investindo lá fora, ou até mesmo aqui no Brasil, você vai comprar os ETFs, né? E aí você vai começando a ter uma diversificação diferente. Você sai um pouco de Brasil, onde está um pouco mais tumultuado, não que os Estados Unidos esteja simples, né? Lá também o cenário é desafiador, mas você tem empresas resilientes lá, uma Apple, uma Google, uma Tesla, uma Amazon, Nvidia. Então, você começar a diversificar um pouco o teu portfólio, mas, de novo, o mais importante é a disciplina. Porque se você fizer esses aportes recorrentes dentro dessa metodologia do Barsi, que você falou, do buy and hold, levando a longo prazo, mas fazendo o preço médio, comprando um pouquinho todos os meses, isso tem um fator exponencial muito grande. Não agir pelo emocional, né? Porque tem aquele fator. Ele vai ver a primeira queda, ganhou o primeiro mês, segundo, terceiro. Pô, eu sou investidor master. Primeira queda, tirou tudo. Na queda. Porque a maneira de se analisar uma renda variável, ela é muito diferente daquilo que o investidor iniciante imagina, né? Parece ser tão óbvio, mas não é, tá? Geralmente, o que o brasileiro faz? Ele vai comprar a bolsa na hora que ela está batendo máxima histórica. Com qualquer coisa, sempre assim. É lógico que a gente dificilmente vai acertar o time sempre, tá? Você vai mais errar do que acertar, mas muitas vezes a pessoa entra no momento
da moda, né? A bolsa batendo máxima histórica, divulgando em Tem que todos os botar na jornais. cabeça que é pra comprar quando O cara tá caindo. compra, tá não quando tá caro, subindo. cai e ele realiza o prejuízo. E quem já estava mais tempo, vendeu na alta, espera descontar para comprar Mas novamente. eu vi uma coisa interessante recentemente que, por mais que a bolsa esteja batendo metas, aí o Ibovespa esteja batendo metas ainda... Máximas. Máximas de históricas, ele ainda tem potencial de subir mais ainda. Porque... Sim. Tem espaço para continuar subindo, porque as empresas, de uma certa forma, elas estão negociando lá sobre múltiplos que não conversam ainda com o resultado que elas entregam. Sim. E, consequentemente, você tem uma outra variável. Às vezes que conversa. não representa nem o valor patrimonial. Exato. Né? E você tem um outro fator, juros, né? 15% aqui no Brasil é tentador a renda fixa. Mas E uma empresa também fica bem complicada com 15% de juros. Exato. E outra, né? O mercado está precificando o início de corte de juros agora a partir de janeiro, né? Vamos ver se isso de fato vai acontecer ou não. Mas na medida que taxa de juros cai, existe uma descorrelação, né? Juros para baixo, bolsa para cima. E é bom até começar a se também. posicionar antes, né? Porque tem muita gente que pensa assim, não, Deixa eu na vou hora. deixa nos 15% que tá rendendo lá, quando começar a cair eu vou começar a trocar. Mas tem que se posicionar Só antes. que tem um Você outro vai estar fator. realizando o lucro de outras pessoas. Exatamente. Tem um outro fator que pode... Eu falo que tudo é oportunidade, né? Mas a gente precisa levar em consideração que o ano que vem a gente tem eleição também. Sim, Nossa, a eleição fica bem estável, muito, né? afeta Então muito. o mercado vai ter mais volatilidade ainda. Sim. Agora, chegando pra gente finalizar esse episódio, eu quero propor um desafio pra vocês. Não sei se vocês Oh, aceitam. nós. Vai ser mais um bate e volta. Eu vou falar uma coisa, você vai falar a primeira coisa que vem na cabeça sobre o que eu falei. Eu faço 2 perguntas pra você e o Gabriel faz 2 perguntas pra você, pode ser? Pode ser. Pode, Bora. vamos lá. Investimento em banco. Não. Corretora. Não, eu digo investimento bancário, em ações de banco. Ações de banco. Bom, esse momento de taxa de juros altos... Não, você tem que responder uma palavra. O desafio é você bate e Responder volta. que é bom ou não por é? exemplo, eu falei você Tá. só responde em uma palavra, única. Esse é o desafio. Sim, vou falar em 2 palavras. Bom momento. Bom momento. Bom momento. Investimento no exterior. Acho uma boa estratégia. Agora pode fazer Beleza. Primeiro, o fundo imobiliário. Depende. Depende. Depende, não, é verdade. Depende. Sim, nem não, né? Difícil, assim, tem que estudar bastante. Não, mas eu acho um bom momento, sim, tá? Bom momento. Mas depende muito do que... Depende do investidor, tá? Uhum. Depende do investidor, da pessoa, porque eu acho que a pessoa também tem que entender um pouco o mercado imobiliário para poder entrar em mercado de fundo imobiliário. Sim. Tem que entender como funciona por trás, por que as coisas sobem, não chegam a valorizar tanto, enfim. Uhum. Por isso que depende, mas... Certo. E o outro que eu vou falar é renda fixa. É a melhor oportunidade que tem no Brasil? Depende. Depende também. Depende também. Eu falo que é difícil. Mercado financeiro, a palavra depende é o que você mais vai escutar. Sim. Mas deixa eu fazer um Mas complemento. deixa- Se você souber trabalhar muito bem a renda fixa, você consegue ter um resultado muito exponencial, Legal. porque, diferentemente do que a grande Vários maioria produtos. acha, a renda fixa ela não é fixa. Uhum. Você pode fazer alguns trades com ela como se fosse uma espécie de renda variável. Mas aí Marcação ao mercado. né? marcação a mercado. Aí é um outro assunto para um outro caminho. E aí, Sim, mas aí é pro eu próximo. acho que para complementar essa questão, né, do juros aí e tal, o Brasil é um país de juros altos, tanto de inflação alta quanto juros altos. Uhum. Então, assim, mesmo que a bolsa ela tenha crescido muito, a bolsa não dá nem para comparar como é que é uma bolsa madura com uma americana. Sim. A renda fixa já, pelo Sim. contrário, é muito sólida aqui. As pessoas põem dinheiro no Brasil para entrar em renda Pra fixa colocar aqui. por conta do risco. Então, é um investimento interessante no Brasil, porque é um país que sabe muito bem trabalhar a renda fixa. Só que depende. Porque se você realmente quer ter um balanço, não adianta só colocar na renda fixa. Por isso que depende. Sim. E tem um outro detalhe também muito importante, tá? 15% ele é tentador, mas a gente precisa entender o que está por trás de tudo isso. Tudo precifica Por que risco. que tá esses 15%? E tem um outro ponto, né? A gente tem que entender o risco por trás disso, porque a gente falou no começo que a renda fixa, na verdade, é o mercado de crédito. Uhum. Então, se você tem um juros mais altos, você tem um risco de crédito maior também. Sim. E a gente viu alguns casos nos últimos anos de empresas que entraram em recuperação judicial. E quando você está investindo numa renda fixa, você está exposto ao risco da empresa, risco do governo ou risco bancário. Tá certo que o banco você tem um fundo garantidor de crédito que até 250 mil você está protegido. Mas para mim eu acho que seria indigestivo, né? Receber uma notícia que o CDB que eu apliquei lá me deu um default, mas que em até 90 dias eu vou receber meu dinheiro de volta. Eu não gostaria, né? E tem situações aí que estão para estourar nesse sentido.
No mercado de crédito privado, muitas empresas já entraram em RJ e algumas estão entrando agora. Nesse momento. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Não é só aplicar na renda fixa e achar que está tudo certo, lindo, maravilhoso, você vai receber teu dinheiro. Você precisa saber o emissor que você está Com aplicando. certeza. E eu acho que antes eu não queria terminar sem fazer esse outro desafio para vocês. Vai ser um para cada. 10 segundos para você falar sobre renda variável e ele vai ter 10 segundos para falar sobre renda fixa. Falar, assim, o que é para entender sobre. Olha, investir em renda variável eu acho que está muito mais atrelado a você ter a consistência e a disciplina do aporte e comprometimento com o longo prazo no fundamento da empresa do que o curto prazo, uma vez que a volatilidade é muito maior do que o fundamento da empresa que você está investindo. Tá. Perfeito. 10 Legal. segundos. Deu Deu 11, mas dá para considerar porque... Dá um chorinho. Dá um então, chorinho. né? Vai. Uma renda fixa. Você sabe exatamente o que você vai ter de retorno no vencimento. Só que no período até o vencimento ele tem uma volatilidade. Então é importante você entender isso, que essa volatilidade você pode, se você sair antes, pode ganhar mais ou perder o seu dinheiro. Legal. Você conseguiu bater os 10. Ele foi mais eficiente. Aí, ó, né? quem ganhou já, é o desafio. Mas Tinha que ter um brinde aqui. Faltou. Ganhamos uma água. Garrafinha d'água aí, ó. Mas então é isso, pessoal. A gente quer agradecer aqui por mais um episódio. Quero agradecer a presença de vocês. Eu achei muito legal o nosso bate-papo aqui. Eu acho que tem muito a agregar todo mundo que está assistindo ali. Tomara que a gente consiga ter outras oportunidades de ter mais conversas no futuro, que eu gostei muito de conversar com vocês. Então E falar também pro pessoal onde que eles podem te encontrar, né? Verdade, conta aí onde eles podem encontrar vocês, Instagram, Bacana. LinkedIn, o que vocês quiserem divulgar, hein? Falando um pouquinho do nosso escritório, a InvestSmart, tá? A InvestSmart hoje é um dos maiores escritórios de investimentos no Brasil. Hoje nós representamos 7% do mercado de assessoria em todo o Brasil, tá bom? Hoje nós já temos mais de 100 filiais espalhadas no Brasil como um todo. Temos filiais, inclusive, aqui em Campinas, em Indaiatuba, Bragança, Atibaia, Vinhedo, né? Então, quiser ser atendido por nós, conversar com o nosso escritório em algum momento, nós estamos lá em Indaiatuba, mas nós também temos unidade aqui em Campinas, né? Legal. Quer nos encontrar no LinkedIn, no Instagram, Maxwell Rinaldi, né? Gabriel Asakura, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E nós que agradecemos aí a oportunidade e para nós é uma honra poder ajudar de alguma forma. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Beleza. Aguarda aí, vai ter mais episódios próximo de investimentos avançados. É isso, muito obrigado.